Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bem? Mais um videozinho pra gente, ok? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a independência das 13 colônias, capítulo 7 da apostila de vocês, ok? Esse assunto já foi apresentado de uma forma assim bem introdutória para vocês lá no sétimo ano, quando a gente teve, né, uma aula sobre as próprias 13 colônias, né? O que elas eram, quais eram as características, né? Enfim, como se organizavam. A gente vai retomar um pouquinho disso para poder entender, né, as causas, as consequências, enfim, as direções para onde se tomaram, né, as principais decisões que levaram à independência dessas 13 colônias, atual Estados Unidos da América. Ok? Queridos, antes de a gente começar, me vem muito comum, né, nessa minha trajetória de ensino, uma pergunta dos alunos. Né? Eles perguntam geralmente assim, professor, por que eu tenho que estudar a história dos Estados Unidos? Não tem nada a ver comigo, um país distante da gente, não tem nada a ver com a gente gosta de samba, a gente gosta de calor, americana, pô, tem nada a ver. Por quê? Por que eu tenho que estudar isso? Daí eu falo, né, muita calma para esses alunos. Queridos, a independência das 13 colônias foi, né, de fato, a primeira tentativa que deu certo de luta contra o absolutismo, de luta contra o monopólio dessas metrópoles que a gente falou tanto na história do sétimo ano e do sexto ano. Né? E mais do que isso, a independência das 13 colônias foi um exemplo de aplicação, né, dos princípios iluministas que nós estamos conversando desde o início do ano. Aplicação, sobretudo, da razão, aplicação da valorização do ser humano, né, da política, enfim, foi de fato uma experiência de emancipação alimentada pelos princípios iluministas que nós vamos ver aos poucos, né, mediante os documentos que foram produzidos por esse episódio histórico, beleza? Tranquilo? Então, não é tão distante da nossa realidade. Foi uma revolução de caráter burguês, né? Foram burgueses, né, que de fato, né, fizeram transformações. E essas transformações elas foram sentidas, né, aqui no Brasil. Né? A Inconfidência Mineira, os inconfidentes, né, que iriam, né, lutar contra o jugo português, beberam nas águas do que estava acontecendo lá nos Estados Unidos nessa época no século XVIII. Tudo bem? Então, não é tão distante da nossa realidade a gente estudar a independência das 13 colônias. Tranquilo? De boa. E mais do que isso, queridos, né? Porque também é importante nós conversarmos sobre isso, porque os colonos, né, das 13 colônias, de fato, né, pegaram, né, em armas, sujaram as mãos e fizeram a independência deles. Né? Não tiveram o apoio por completo de uma outra monarquia, né? Não teve um acordo entre 13 colônias e Inglaterra para deixar, né, um representante aqui, como aconteceu no Brasil, para atenuar, de fato, para fazer uma independência que não foi uma independência, né? Explicado pela nossa experiência de independência do Brasil, né? Pedro I era português, né? Não tinha nada de brasileiro. Então, onde é que eu quero chegar? Foi uma experiência, né, onde os próprios colonos sujaram a mão, botaram a mão na massa e tornaram-se independentes. Por isso que os americanos, né, são tão patrióticos, né, no dia 4 de julho de 1776. É uma festa, né, de fato, né, eles fizeram a independência deles. Tudo bem? Então, por isso que a gente estuda, né, esse episódio histórico. Então, vamos lá? Vamos começar um pouquinho? Queridos, né, vamos fazer um review, né, já caindo pelo lado americano, o linguajar. Queridos, essa imagem mostra as 13 colônias, né, assunto que a gente estudou ano passado. Né? O processo de independência, de fato, dessas 13 colônias está relacionado com a forma que eles foram, né, tratados pelos
ingleses, pela metrópole da Inglaterra, num dado momento dessa história que vocês vão acompanhar, ok? Foram tratados por violência e violação de direitos, né? Direitos que ficaram por muito tempo sendo expostos, né? Sendo trabalhados, né? Sendo compartilhados, e num dado momento isso acabou, né? Acabou de forma brusca. Opa! Né? Eles levantaram da cadeira, não é bem assim. Né? Como é que é? Vocês falavam uma coisa, agora estão fazendo outra. Então a gente vai ver com calma tudo isso. Mas é importante te lembrar o seguinte, né? Existia uma divisão econômica e social entre as colônias. Né? As colônias do norte, elas eram caracterizadas pela monocultura, né? Pela policultura, melhor dizendo, pelo minifúndio, né? E pelo trabalho livre. E a influência da metrópole nessas colônias, metrópole de Inglaterra, não era tanta quanto nas colônias do sul, que tinham como característica o latifúndio, a policultura e o trabalho escravo. Né? Os produtos das colônias do sul, como café, como milho, esses davam muita grana, né, para os habitantes das 13 colônias e também para a metrópole. A metrópole ganhava mais dinheiro, né, com a colonização das colônias do sul, tudo bem? Então, queridos, os olhos, né, de preocupação estavam mais direcionados, né, de preocupação da Inglaterra, né, às colônias do sul. E ao norte, né, aquela experiência colonial chamada negligência salutar, ou seja, a Inglaterra não tinha uma preocupação tão grande com as colônias do norte, né, porque os produtos dali não tinham assim tanta demanda no mercado. Né? Então não adiantava colocar um imposto, né, tão alto ali, porque o que iria ser retirado não traria lucros, né, impostos para a metrópole. Tudo bem? Então, recapitulando, existia essa diferença entre as colônias do norte e as colônias do sul. Né? E mais do que isso, existia uma diferença de tratamento, né, pela Inglaterra, pelas colônias do norte e pelas colônias do sul. No sul, a Inglaterra tinha mais olhos, taxava mais, né? Preocupava mais, queria ficar ali em cima do que era produzido, porque a produção dava muita grana. Né? E os do norte eles deixavam, né, eles por eles. Tudo bem? Foi assim que aconteceu e que acontecia, né, melhor dizendo, por muito tempo. Só para mostrar para vocês uma informação a mais, as colônias do norte, elas tinham uma alcunha, um apelido. Eram conhecidas como a Nova Inglaterra. Tudo bem? Beleza? Mas, gente, chegou um momento, né, de conflito. Uma guerra a partir da segunda metade do século XVIII na Europa rompe. A chamada Guerra dos Sete Anos, queridos. Essa guerra ela teve muitas frentes. Né? África, América, Índias, né? A própria Europa, mas o que nos interessa é a frente da América. Né? O que nos interessa do ponto de vista local é a América, em específico a América do Norte. A partir de duas nações, duas monarquias, França e Inglaterra, inimigos históricos, queridos, históricos, né? Desde muito tempo, desde lá da Guerra dos 100 Anos, lembra o assunto do sétimo ano? Né? Inglês e francês estão em constante conflito. Né? Amarguras, perdas de territórios, tanto o inglês quanto o francês nunca esqueceram. E essa briga, né, ela era sedimentada pelas gerações. Né? O que acontece, queridos? No ano de 1756, a estrutura territorial da América do Norte era apresentada dessa maneira que vocês estão vendo. Né? Existiam territórios
pertencentes à coroa da Espanha, existiam territórios pertencentes à coroa francesa e existiam territórios pertencentes à coroa inglesa. O que acontece, queridos? Os britânicos, né, passam a invadir aos poucos territórios da França, né, e os franceses percebem isso, né, por alguns colonos franceses que estavam nessa região roxa, né, que mandam cartas para a monarquia francesa. Olha só, estão invadindo o nosso território. O que vocês vão fazer? Né? Então, mediante a invasão britânica, né, de alguns colonos na América, nos territórios da França, rompe um conflito que durou 7 anos, conflito militar, né, envolvendo França e Inglaterra, indiretamente, porque a luta acontece, né, pelos colonos das 13 colônias, representando o interesse inglês contra alguns colonos, né, franceses representando a monarquia francesa. Conflito militar que dura 7 anos. Né? Grande parte dos colonos das 13 colônias ajudam, de fato, a monarquia inglesa. Né? Pegam em armas, batalham, matam, enfim, conseguem vencer os franceses daqui, da América. Né? Qual o resultado final dessa guerra? Em 1763, né, o Vale do Ohio, né, no mapa abaixo, não sei se vocês conseguem ver a palavra Ohio, ela está perto da palavra Pensilvânia, tá? Acima de um rio. Esse vale, ele passa para o protetorado britânico, tá certo? E muito dos territórios, né, franceses também, tá? Agora eu faço a pergunta para vocês. O que tinha tão de especial aí que fez com que os britânicos, né, acendessem os olhinhos, os interesses para essa região? Mercado de pele. Mercado de pele. Enfim, dava muita grana na Europa, né? A produção de casacos, né? Produção de vestimentas vinculadas, né, a peles que não se viam na Europa. Então, encontraram um nicho de mercado muito grande e podiam vender ao preço que eles queriam. Né? Lembrando também, né, que a Inglaterra já estava começando o seu processo de revolução industrial, ok? Tá certo? Ao final do século XVIII. Então, queridos, né, esse motivo, de fato, motivou os britânicos, né, a entrarem em conflito com os franceses aqui na América do Norte e terem ganho grande parte do território francês, né? Parte do Canadá, né? E o Vale do Ohio, ok? Que era francês, virou inglês. Beleza, mas qual foi a consequência disso tudo, né? Gente, guerra envolve custos. E os custos para a monarquia inglesa foram exorbitantes. Muito dinheiro foi gasto para esse conflito, né? Porque eles enviavam, né, materiais, suprimentos, os ingleses para os colonos, das 13 colônias que lutaram, né, com a bandeirinha da Inglaterra, tá certo? O que se faz, né, diante de uma crise financeira? Vamos taxar, né, com novas taxas e aumentar as que estão presentes para esses colonos. E dessa vez, não vai ser só para os colonos do Sul, não. A gente está com pouca grana. Para todo mundo, Sul e Norte, todo mundo vai pagar por esse custo, por essa guerra. Mas vocês são colonos, eu sou o rei inglês, eu sou a monarquia, eu posso fazer o que quiser, vocês estão no meu território. Né? Vocês estão aí do outro lado do mundo, no meu território. Então, eu estou com pouca grana, quero, né, de volta esse investimento que eu fiz. Tá certo? Pois é. Aí que tá. Tocou no bolso. Quando toca no bolso, acontecem os problemas. Principalmente para quem estava quieto, né? As colônias do norte estavam quietinhas na dela, né? Aquela negligência salutar não existia mais. Né? Prejudicou e muito. Né? Tocou nos interesses, na ferida. Né? Quando toca no bolso, já era. Então, mediante essa querela, esse problema, né, a Inglaterra, ela promove uma série de novas taxas para tentar
angariar mais dinheiro e pagar os custos dessa guerra. Então, a questão financeira influenciou a independência das 13 colônias? Sim, com toda certeza. Né? Mas também nós temos que levar em consideração que muitos desses colonos, né, eles tinham contato com livros iluministas, com as ideias iluministas. Muitos dos filhos desses colonos, nas 13 colônias, estudavam na Europa. Né? Então liam de Diderot, Rousseau, D'Alembert, liam, tinham contato com essas ideias iluministas, contato, por exemplo, com o direito à propriedade privada, né? O direito da vida inalienável, né? Todos esses princípios iluministas, né? Vinculados à importância da razão, eles tinham contato. Tendo contato, voltavam para cá e viam, né, uma situação completamente diferente, né? E passaram a ensinar para as pessoas, né? Emprestaram livros, conversaram, né? Criou-se um senso, tudo bem? Outro fator que influenciou a independência das 13 colônias, né? Esses colonos que pegaram em armas já estavam, né, com a expertise vinculada ao domínio das armas, já tinham ali um espírito bélico de luta, né? Então já estavam preparados para um possível conflito militar com a metrópole. Tá certo? Tudo bem? Mas vamos agora falar sobre as questões financeiras. O bolso, né? Como eu falei, a Inglaterra promove uma série de leis, né, que visavam pagar os custos dessa guerra envolvendo, né, a monarquia inglesa com a monarquia francesa, lembrando aqui na América do Norte. Não aconteceu lá na Europa, não. Tá? O conflito militar mesmo foi aqui na América. Então, uma série de leis, né, foram impostas aos colonos. Por exemplo, a lei do chá, né, estabeleceu-se que os colonos só poderiam comprar açúcar da Companhia Inglesa das Índias Orientais. Né? O chá que eu estou dizendo, né? Me confundi. Lei do açúcar, imposição de altas taxas ao açúcar comprado fora das Antilhas Inglesas, ou seja, açúcar que vinha de outros lugares, açúcar do Brasil, né? Tinha que pagar uma taxa maior, né? Tudo bem. Lei do selo, os ingleses, para qualquer selo colocado numa carta, enfim, em algum documento, cobrava-se, isso não existia. Né? Os colonos tinham por objetivo ajudar os ingleses que vieram da Inglaterra para lutar aqui na América em suas casas, né? A famosa lei do aquartelamento. Né? Então, os colonos das 13 colônias se sentiram usados. Né? Caramba, eu lutei pela sua causa aqui, agora você está fazendo isso. Né? Atos e Townshend, né? Taxas sobre vidro, papel, materiais caros, né? Impostos a esses colonos das 13 colônias, e um episódio, né, assim, marcante desse período, né, de conflito entre metrópole e colônia, né, a festa do chá de Boston. O que aconteceu, galera? A partir das leis intoleráveis, né, os britânicos, né, começaram a taxar de modo muito exorbitante, muito forte, né, os colonos quando eles iam comprar o chá. O chá que vinha da Inglaterra. O chá que antes custava X estava custando 4, 5X. Por que isso aconteceu? Porque os colonos, numa dada noite, se vestiram de índios, né, e invadiram um barco repleto de chá vindo da Inglaterra e começaram a atacar na água, né? Bicaram, chutaram, abriram chá, foi uma festa, né? Fizeram um colar de chá, tomaram banho de chá, tudo que vocês imaginem que possa acontecer de mais grotesco aconteceu nesse dia. Os britânicos olharam para isso, opa, alguém vai ter que pagar por isso. E quem pagou? Os colonos das 13 colônias. Então, entendo, foi uma tentativa, né, de luta, né, desespero, né, dos colonos das 13 colônias para tentar reagir frente a essas leis, né, que estavam vindo aos montes, ano após ano, novas leis, maior a coerção da Inglaterra às 13 colônias que ajudaram os ingleses a aumentarem seu território aqui na América.
né? Então, tudo isso deixou, né, tanto os colonos do norte como os do sul, né, com aquele sentimento de, peraí, estamos sendo, está acontecendo algo de errado, está sendo usado, né? Vamos lutar pelos nossos interesses, né? O que isso levou, queridos? Antes da luta, um congresso. Um congresso, né, que tentou negociar com os ingleses, né? Por exemplo, entrou-se um consenso de que era necessário boicotar os produtos que chegavam na Inglaterra. Era necessário terminar as leis intoleráveis, né? De aumento do preço de produtos, especialmente do chá, né? E mais do que isso, né? Os colonos das 13 colônias queriam representantes lá nas cortes inglesas, tá certo? Para reivindicar certas transformações, né? certos pedidos. Né? Isso era importante. Deu certo esse primeiro congresso? Não. Já no segundo congresso, o tom mudou. Né? Não chegamos no consenso, ninguém apertou as mãos, vamos formalmente declarar a independência da monarquia inglesa. Vamos nos unir e levantar uma bandeira comum a todos nós, habitantes das 13 colônias. Né? Essa relação, ela entre colonos e monarquia está ruim, vamos acabar com isso. Então, mediante uma formalidade, né, reuniu-se, né, célebres pessoas, né, das províncias mais importantes, né, das 13 colônias, né, e chegaram num consenso, vamos formalizar um documento, né, dizendo que, de fato, nós estamos tornando-se independentes da monarquia. Seria lindo se tudo terminasse, né, como a Revolução Gloriosa que nós estudamos no ano passado, sem derramamento de sangue na Inglaterra, mas não. Houve derramamento de sangue, houve conflito. Ah, é? Vocês querem me desafiar? Vocês querem ir de encontro aos princípios do monarca inglês? Guerra, war, né? Foram enviadas muitas tropas britânicas às 13 colônias. Só que os ingleses não contavam com a ajuda da Espanha e da França, as tropas das 13 colônias. Né? Eu vou passar para vocês um filme muito legal que mostra isso de forma bem clara, né? O Patriota com Mel Gibson. Né? Os franceses ajudam as tropas das 13 colônias. Né? E isso gerou um déficit monetário muito grande para a França. Dois fatores que estimulou a Revolução Francesa. O professor está dizendo mais uma vez que grana, dinheiro, economia, né, levou a revoluções sociais? Com toda certeza. Dos fatores, né, a economia. Quando toca no bolso, aí já entra, né, outros 500. Ok, beleza. Nessa imagem vocês conseguem ver a declaração mesmo da independência dos Estados Unidos, formalizado, já existia, né? Uma prensa gráfica já existia, né? Por isso que vocês veem as letras assim, bonitinhas, todas nessa fonte. Né? A prensa foi criada no século XV, XVI, lá em Gutenberg, então já existia venda, né, em massa desse aparelho, né? E essa declaração está lá no Museu de Washington, né? Declaração de Independência, um documento histórico importantíssimo para os americanos. Bom, teve guerra, conflito, derramamento de sangue, mas quem saiu vitorioso? Né? Os colonos das 13 colônias. Tornaram-se independentes, né? Instituíram um regime republicano, né? Instituíram como chefe de governo do Estado como presidente, né? Dividiram os poderes executivo, legislativo e judiciário, voto censitário, tudo isso, né, bebendo nas águas do iluminismo, né, das ideias vinculadas ao direito à propriedade, direito à liberdade, direito à liberdade do indivíduo, né, tudo isso vinculado à razão, né, que tantos os iluministas pregavam, né, mas desde que essas prerrogativas atendessem às pessoas que tinham grana, né,
as famílias tradicionais, né? Mulheres, índios, negros, não tinham direito algum nesse período, ok? A declaração, ela abre exceção justamente para esse público, né? Todos os homens são iguais perante a lei, desde que, né, sejam ricos, brancos, né, proprietários e nascidos na América, entendeu? Então, essa é a grande, né, sacada, né, para a gente entender de forma crítica, né, certos documentos produzidos. Né? A Constituição de 1787 está repleta de muitas emendas, né? Ou seja, adicionou-se outras discussões, outras medidas, outros incisos, parágrafos, né? Porque a sociedade vai mudando, né? Mas, inicialmente, a Constituição de 1787 ela é preconceituosa, né? Frente às mulheres, frente aos índios, que já estavam aí há muito tempo, né, no território, frente aos negros, que chegaram para trabalhar e contribuíram muito para a construção dos Estados Unidos, né, vindos da África, motivados pela escravidão. Então, queridos, é importante a gente ter esse questionamento, okay? Inicial. Ao longo do tempo se mudou, tudo bem? Tornou-se mais democrática a Constituição de 1787. Original até hoje, né, se utiliza essa Constituição nos Estados Unidos, mas com muitas transformações. Né? Tá certo? Então, queridos, terminamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né? Isso serviu para a gente discutir e ver a importância desse movimento, desse episódio histórico, né, que aconteceu no nosso continente, a nossa primeira experiência revolucionária de caráter iluminista aqui na América, ocorrida ao final do século XVIII, tá certo? Então, queridos, né, acompanhem agora, né, as orientações que eu coloquei no documento PDF para vocês e bom estudo. E até a próxima.